Olha, a história do Antônio Felipe Gonzaga, o Feijão, é daquelas que parecem roteiro de filme, sabe? Uma carreira que foi do céu ao inferno e de volta. Teve gol que entrou para a história, transferência milionária, mas também teve muita decisão errada, muito arrependimento e um caminho que ninguém esperava. Vamos mergulhar nessa jornada para entender o que aconteceu. E para começar, nada melhor do que essa frase do próprio jogador. É uma confissão, né? Uma frase muito forte que já dá o tom de toda essa história. Uma carreira que prometia o mundo, mas que acabou tomando rumos bem diferentes. E aqui tá a grande pergunta que a gente se faz. Peraí, como é que pode um jogador que explode no cenário nacional, vira o queridinho da torcida, assina com um gigante como o Flamengo e hoje, com 30 anos, está jogando numa liga distrital de Portugal? Pra gente ter essa resposta, a gente precisa voltar lá pro comecinho de tudo. E o começo de tudo tá aqui. Antes da fama, antes dos holofotes, existia um garoto lá em Salvador com um sonho gigante, mas que teve que superar muita coisa. Essa garra, essa luta, foi o que fez a torcida do Bahia abraçar ele e transformar o Feijão em um verdadeiro xodó. E a vida dele não foi nada fácil, viu? Criado no bairro de Brasil Gás, ele ralava desde cedo ajudando a mãe a vender coisas para botar comida em casa. E passou por traumas pesadíssimos, como ver um amigo de infância ser assassinado. Mas o amor pelo Bahia, isso já era uma coisa de outro mundo. Com 5 aninhos de idade, ele disse não para uma oferta do maior rival. E essa lealdade toda deu resultado. E que resultado? O ano de 2013 foi uma verdadeira decolagem na carreira dele. Pensa bem, em janeiro ele é destaque na Copinha. Em março, com só 18 anos, já estreia no profissional. E em outubro, para coroar, ele faz o gol número 1000 do Bahia na história dos brasileiros. Em questão de meses, o cara foi de promessa a ídolo. Uma loucura. Claro, né? Com um destaque desses, era óbvio que os clubes gigantes iam ficar de olho. E aí veio o chamado do Flamengo. Era um salto que, na teoria, ia definir a carreira dele para sempre, colocar ele em outro patamar. E olha só o tamanho da negociação. 16 milhões de reais. Cara, para um garoto que veio de onde ele veio, isso é um dinheiro que muda a vida da família inteira, de gerações. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez com o salário novo? Deu uma casa para a mãe. Isso já diz muito sobre ele, né? E o símbolo máximo desse sonho se realizando foi essa cena aí. Ser apresentado no Flamengo ao lado do Elano, um ídolo, um cara de Copa do Mundo que ele admirava. Ele mesmo disse que foi um momento único na carreira. Parecia que nada, absolutamente nada, poderia dar errado. Só que a realidade foi brutal. Completamente diferente da expectativa. O contrato era de 1 ano, ele saiu em menos de 6 meses. A chance de brilhar na Libertadores se resumiu a 7 minutinhos em campo. O sonho de se firmar no cenário nacional durou apenas 6 jogos. Foi um baque. Mas por quê? O que aconteceu para esse sonho desmoronar tão rápido? Nas palavras do próprio Feijão, foi a imaturidade. Ele tomou a decisão de largar a temporada no Flamengo e voltar para Salvador por causa da gravidez da ex-esposa. Uma escolha que hoje ele mesmo admite ser o maior arrependimento da carreira. Depois dessa saída conturbada do Flamengo, a carreira do Feijão entrou numa fase totalmente diferente, marcada pela instabilidade. Ele se tornou o que a gente no futebol chama de andarilho da bola, aquele jogador que roda por vários clubes. E é só dar uma olhada na lista de clubes para entender essa fase. Atlético Goianiense, CRB, chegou a ter uma passagem pelo Kuwait e vários outros times de menor expressão no Brasil até essa chegada mais recente em Portugal. Um caminho bem longe dos holofotes da Gávea. E essa jornada de andarilho também teve momentos bem sombrios, perigosos mesmo. Em 2018, quando ele estava no CRB, aconteceu uma coisa horrível. Ele foi agredido por torcedores que invadiram o CT, levou socos no rosto, no abdômen, um episódio brutal que mostra o lado mais violento da pressão que existe no futebol. Na época, ele desabafou sobre isso, dizendo que invadir CT está virando moda. É uma visão bem preocupante de alguém que sentiu essa violência na pele, né? Bem complicado de lidar. E tudo isso nos traz para os dias de hoje, para o capítulo atual dessa história. Depois de rodar um mundo, de viver glórias e decepções, onde está a cabeça do Feijão agora, aos 30 anos? Pois é, longe dos grandes estádios e daquela pressão toda, parece que ele encontrou um outro tipo de sucesso. Lá em Portugal, jogando nessa liga distrital, ele foi campeão com o Moracé e diz que se sente bem, feliz, adaptado a uma vida bem mais tranquila. Mas mesmo com essa paz que ele encontrou em Portugal, o coração ainda tem o endereço certo. O grande sonho não morreu. Ele ainda pensa em voltar para o Bahia, o clube que o revelou para encerrar a carreira.
É a busca por fechar um ciclo que ficou aberto. A carreira do Feijão faz a gente parar para pensar, né? Afinal de contas, o que define o sucesso para um atleta? É ser medido pelos títulos nos maiores clubes, pelo dinheiro na conta? Ou será que o sucesso é encontrar a paz de espírito, a felicidade e manter a conexão com as suas raízes? É uma pergunta que fica no ar e que talvez não tenha uma resposta única.